Graça e paz. Hoje é quarta-feira e a nossa igreja dedica um tempo para o estudo da palavra. Eu quero convidar você para ficar até o fim deste vídeo para juntos usufruirmos da palavra de Deus. Eu vou considerar hoje Romanos capítulo 4. Alguns versos vamos considerar hoje e vamos entender que o propósito de Paulo neste capítulo é um propósito duplo: ajudar as pessoas a entender que a salvação é pela fé e ajudar também o salvo a caminhar pela fé. Tão importante esse entendimento para esses dias que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, então, eu leio aqui em Romanos, capítulo 4, verso 3. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, nós temos aqui esta afirmação de Paulo. Paulo faz uma afirmação muito clara: a salvação é pela fé. Diz o verso que Abraão creu, um verbo grego, pisteu, que significa depositar confiança, confiar. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado. Uma palavra muito importante também. Essa palavra imputar é um termo bancário que significa depositar na conta. Então, Abraão creu, confiou em Deus e Deus levou isso em conta. Literalmente, o Senhor Deus, ele depositou isso na conta de Abraão. Então, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Uma palavra também importante, palavra grega, dikaio, que significa declarar o culpado inocente, chamar o culpado de inocente. Deus, então, através de Cristo, ele declara o culpado inocente. Então, Abraão creu em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus, na salvação prometida por Deus, e isso foi levado em conta, e por isso Deus o salvou, e por isso Deus o inocentou. Lembrando que no capítulo 3, no verso 10, Paulo diz que não há justo, nem sequer um, a menos que Deus venha justificar esta pessoa. O texto fala que Abraão creu. Em que Abraão creu? Esse verso que diz que Abraão creu e isso foi imputado para a justiça é uma citação de Gênesis 15. Ali nós temos uma promessa de Deus a Abraão. Deus chamou Abraão e lhe disse que dele viria uma grande descendência. A descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. O Senhor diz a Abraão que dele viria o descendente, porque lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor disse que da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Viria um descendente de Abraão, que iria abençoar todas as famílias da terra. Essa foi uma promessa feita pelo Senhor a Abraão. Agora, como seria isso possível, amados? Se
Abraão não tinha filhos, eles não tinham nenhuma capacidade física de ter filhos, não tiveram filhos a vida toda, e agora no final da vida, o Senhor diz que da sua descendência viria uma grande nação. Abraão e Sara, eles eram totalmente incapazes de gerar filhos. Mas o Senhor fez essa promessa a Abraão, e a palavra de Deus diz que Abraão creu naquilo que Deus falou. E há uma palavra muito profunda do Senhor Jesus sobre Abraão. Está em João capítulo 8, verso 56, diz assim: Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Jesus fez essa afirmação acerca de Abraão. Repito, Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Isso pela fé. Abraão contemplou a salvação que viria da sua descendência e do seu descendente. Essa, então, é uma afirmação de Paulo. Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Ele foi salvo porque ele creu. Muito bem. O segundo tópico desta mensagem é a argumentação de Paulo. Leio para você Romanos capítulo 4, verso 4. Diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Esse é o argumento de Paulo. Qual é a diferença de salário para salvação? Salário é recompensa, salvação é presente. E Paulo vai arrematar isso que ele está falando em Romanos 4, no verso 5, quando ele diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Na nossa cultura, as pessoas têm uma grande dificuldade de entender a salvação. A grande parte ou a maioria das pessoas entende que a salvação é recompensa. A salvação vem por merecimento. Salvação não é recompensa. Salvação não é merecimento. Salvação é presente de Deus. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 6, no verso 23, que o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna. Então Paulo, ele está argumentando, dizendo que salário é recompensa, salvação é presente, é dom de Deus, é dádiva, é favor de Deus. Então Paulo aqui no texto, ele está usando dois ícones da história de Israel. Ele usa Abraão e ele vai usar Davi também, dizendo que Davi, ele foi salvo pela fé. Ele foi salvo pela fé. No verso 6 diz, é uma citação do Salmo 32, diz assim, no verso 6, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Uma pessoa é salva independentemente de obras. Ela não é salva pelas obras. Ela é sim salva para as boas obras, mas ela é salva independentemente das suas obras. Depois de Paulo apresentar essa argumentação, ele vai voltar para Abraão e ele vai fazer uma demonstração da fé de Abraão. Eu chamo a sua atenção para Romanos 4, verso 17. Um texto tremendo diz assim: como está escrito,
por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja aqui a fé de Abraão. Em quem Abraão creu? Abraão creu num Deus que vivifica os mortos. Abraão creu num Deus que chama à existência as coisas que não aparecem. Foi assim que Deus fez na sua criação. Esse é o Deus vivo e verdadeiro, esse é o Deus da palavra, esse é o Deus que vivifica mortos, esse é o Deus que chama à existência as coisas que não aparecem. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Isso está no verso 17. No verso 19, Paulo está demonstrando aqui a fé de Abraão, a fé que salvou esse homem. Diz assim acerca de Abraão: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. É nesse Deus que Abraão creu, o Deus que vivifica mortos, o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Queridos, assim como do nada Deus chamou o universo à existência, assim como dos órgãos reprodutores de Abraão e Sara, que já estavam mortos, já estavam amortecidos, Deus chamou Isaque à vida, o filho da promessa. Assim também Deus chamou Abraão para a salvação, e ele creu. Assim também ele chama o pecador que está morto nos seus delitos e pecados, e pela sua graça Deus chama o pecador para a vida espiritual, para a vida eterna. Efésios 2, verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é o Deus da salvação, e Paulo está demonstrando isso. Uma pergunta muito importante: você já atendeu ao chamado de Deus? Ele chama para a salvação. Você está ouvindo esta mensagem? Deus está chamando pessoas nos dias de hoje para a salvação. Você já atendeu com fé ao chamado de Deus? O Deus que vivifica mortos, o Deus que chama à existência as coisas que não aparecem, o Deus que deu conteúdo à terra. A terra era sem forma e vazia, Deus deu conteúdo a essa terra. Deus chama vidas que não têm forma e não têm conteúdo para dar vida, vida eterna e vida abundante. Paulo está aqui demonstrando em quem Abraão depositou, colocou a sua fé. E eu leio para você, nesta parte final da argumentação de Paulo, Romanos 4, verso 23. Presta atenção no que Paulo diz aqui. E não somente por causa dele, Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta. Não é só por causa de Abraão está isto registrado, que a fé que Abraão teve, Deus levou em conta. Romanos 4, 24, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Quando nós cremos que Jesus morreu
para pagar a pena dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, isso é levado em conta. Deus considera isso e Deus nos salva. Romanos 4, 25, Paulo ainda diz, o qual Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo está demonstrando aqui, argumentando que a salvação é pela graça, mediante a fé. Você já atendeu o chamado de Deus? Você tem a certeza da sua salvação? Você pode ter essa certeza hoje, neste momento. Arrependa-se dos seus pecados. Confie em Cristo e Deus vai levar isso em conta. Ele vai pegar os seus pecados e vai lançar na conta de Cristo. E Ele vai pegar a justiça de Cristo e vai colocar na sua conta e vai considerá-lo inocente. Isso pelo seu amor e pela sua graça. Você que já é salvo, a caminhada com Deus neste mundo também é pela fé. E, inclusive, nesses dias, o justo viverá pela fé. Nós não sabemos quanto tempo ainda essa pandemia vai durar. Há especialista que diz que talvez essa pandemia dure 1 ou 2 anos. Como que nós vamos viver esses dias? Como que vamos enfrentar esses dias? Não há outra maneira a não ser pela fé. E eu termino dizendo a todos nós, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, vamos lembrar da fé de Abraão. Não enfraqueça na fé. Verso 19. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, não duvide das promessas. Versículo 20, vale a pena você confiar no Deus que vivifica os mortos, vale a pena você confiar no Deus que chama à existência as coisas que não aparecem, vale a pena você confiar, você depender de um Deus que de um casal estéril fez uma grande nação. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, pela fé, se fortaleça como? Dando glória a Deus, glorificando esse Deus e lembrando de tudo o que Ele é. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, esteja convicto de que esse Deus, Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Salvação pela fé e vida com Deus, vida pela fé nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, que Deus nos alcance com a sua graça e que tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, na permissão do Senhor. Amém?